Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal Rural Entrevista, esse programa que foi feito para abordar temas importantes ao nosso produtor e temas que estão aí na moda, né? Principalmente em relação ao que cerca o agronegócio, né? E um dos assuntos mais importantes, mais falados nos últimos dias, nos últimos meses, é a questão da alta dos combustíveis, tanto da gasolina quanto do diesel, em função dessa crise mundial do petróleo. E para abordar esse tema, nós trouxemos hoje aqui um convidado muito especial, que é o Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, bacharel em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, cofundador da CBIE Advisory, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia. O Pedro sabe tudo sobre esse assunto, né? E a primeira pergunta é a seguinte, Pedro, eu não me lembro assim, já sou bem mais velho que você, do consumidor estar pagando tão caro pela gasolina e pelo diesel. Eu estou equivocado ou não? Bom, Petri, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Olha, talvez você esteja equivocado e todo mundo tem essa impressão, né? Porque a gente teve na história do petróleo, né, a gente teve um choque muito grande, que chama segundo os primeiros choques do petróleo, em 1979, que o preço do barril quadruplicou de preço. Então o preço do barril, que era em torno de $2, chegou a quase $10, para você ter noção da diferença. Nesse momento a gente teve realmente um aumento de preço dos combustíveis total no mundo todo, como a gente está vendo hoje. O segundo momento foi lá nos anos de 2008, 2009, 2010, que o barril chegou a $140 também. Mas nesse momento, aqui no Brasil, a gente tinha aquela política, né, da presidente Dilma e do presidente Lula de segurar, da Petrobras, segurar e represar os preços, né, usando o balanço da empresa para não repassar os preços para o consumidor final. Então, nesse momento, nós aqui brasileiros realmente não sentimos essa alta que o mundo teve. De lá para cá, o petróleo teve uma certa estabilização e a gente está vendo agora novamente os preços a passarem do patamar dos $100. E dessa vez a gente está sentindo no nosso bolso. Agora, quais são os principais fatores que levaram a essa situação? Se a gente tivesse que resumir de forma bem objetiva, hein, Pedro? Petri, o mundo já vinha, né, no passado, né, há uns anos, né, com uma preocupação principalmente ambiental, reduzindo a oferta de petróleo no mundo. Então o mundo estava trocando a fonte primária de energia petróleo por outras fontes, né, fontes solares, eólicas e fontes alternativas. Então as empresas de petróleo estavam investindo menos, botando menos dinheiro em novas descobertas, em novas explorações de campos de petróleo. Então a gente vinha nesse processo e o preço do petróleo tinha uma tendência de alta. E aí vem a cereja do bolo, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Aí vem a pandemia, o pós-pandemia, a demanda por petróleo aumentou muito, a oferta não acompanhou, o preço começou a subir muito mais e veio a cereja do bolo da guerra. A guerra, a Rússia é o segundo maior exportador de óleo e qualquer conflito geopolítico, né? Eu falo que no petróleo a gente tem fatores endógenos da indústria que mexem no preço, que são fatores de dentro da indústria. Então, essa questão do pós-pandemia, volta da demanda, não tem oferta, são fatores de dentro da indústria. Mas nós temos fatores exógenos da indústria, que é a questão da guerra. Quando a gente tem essa guerra, o preço dá um pico, né? A Rússia deixa de ser um fornecedor confiável, existe insegurança geopolítica no mundo todo e a gente está vendo o petróleo caminhar para onde está caminhando. Preços em 2022 agora, sempre acima dos $100, $110, chegando a picos até de 130. Nós estamos falando então principalmente dessa questão da oferta, né? É possível aumentar a oferta? Os países que produzem petróleo têm essa condição? Não o fazem por uma questão de competência mesmo, de condição física, ou é uma questão de postura de mercado, até para garantir preços mais altos? Qual é a situação? Olha, acho que é um pouco das duas coisas, né? A gente tem oferta de petróleo no mundo? Tem. Eu sempre uso uma frase de um sheik saudita, que ele dizia que a era do petróleo, né, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Sempre que você tem preços mais altos de petróleo, a tendência é que as empresas vão a novas fronteiras exploratórias e vão achar mais petróleo, dado que o preço está muito alto. O que a gente viu novamente, que a gente está vendo, é que você teve uma retirada de oferta muito grande de um player importante e o mundo agora vai demorar um pouquinho para achar essa oferta. O botão não é on e off, né? Liga e desliga. Né? Demora até você achar um campo, retomar uma exploração, retomar a produção daquele campo.
Então, hoje, o que se tenta, né, principalmente os Estados Unidos capitaneando isso, é aumentar a produção americana. Né? A produção americana caiu muito na pandemia, em razão daquela queda de preço que a gente teve. Né? As pessoas podem não lembrar, mas no meio da pandemia a gente teve barril de petróleo sendo negociado a valores negativos. Né? Ou seja, as pessoas estavam pagando para outras pessoas ficarem com petróleo. Então, essa retomada da indústria americana está acontecendo, de forma lenta, mas está acontecendo. Os Estados Unidos têm tentado fazer programas para tirar os embargos, principalmente da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo. Já chegou a produzir 3 milhões de barris, né? Produção brasileira, e hoje produz 500 mil, então é uma fronteira. O Irã é outra fronteira, né? E outros países estão aumentando. O Brasil vai ser um grande produtor de óleo durante os próximos anos. Então, só que isso demora. Né? E a demanda ela está crescendo cada vez mais, então por isso que a gente está vendo nesse momento esse descompasso entre oferta e demanda que acaba sendo refletido no preço. Agora, a gente deu a notícia ontem aqui de que pela primeira vez desde 2004 o diesel passou a ser mais caro do que a gasolina. Por que isso acontece, principalmente no cenário internacional, Pedro? Olha, os derivados de petróleo, a tendência lógica, eles sempre acompanharem o preço do petróleo. Né? Então, você tem o preço do petróleo do barril subindo, a tendência é que a gasolina, o diesel, o GLP e outros derivados subam também. Porém, esses derivados, eles também são commodities globais. Né? Você consegue comprar uma carga de gasolina no mercado mundial, você consegue comprar uma carga de diesel S10 no mercado mundial. Então, quando você tem, o que está acontecendo agora, né? O mundo, ele está ficando, o petróleo subindo, mas os derivados também estão faltando. Em alguns países, principalmente a Europa, né, e os Estados Unidos, usam o diesel, que lá chama de heat oil, né, para aquecer as casas, para a indústria. E quem é o diesel substituto de que produto? Do gás natural. Então, quando você tem a Rússia, que é fornecedora de 50% do gás para a Europa, se tornando um fornecedor não confiável, né, a Europa depende muito desse gás, a tendência é que a Europa faça estoques de diesel. E é o que está acontecendo. A Europa está estocando diesel e o que aconteceu no mercado global? O diesel está descolando do preço do petróleo. Né? Na indústria a gente chama isso de crack spread, né? A diferença entre o preço do Brent e o preço do derivado. Isso está muito alto, no diesel especificamente. Por isso que a gente está vendo até postos de gasolina aqui no Brasil já venderem diesel mais caro que a gasolina. Agora, vários países entraram nessas sanções contra a Rússia, né, por conta da guerra, e o Putin agora está se propondo a vender petróleo, né, a $90 o barril, né, quando na verdade o mercado diz que esse valor estaria a $120, né, para aqueles países que não sancionarem a Rússia. Né? Como é que isso vai impactar o preço internacional do petróleo e de que forma, de repente, o Brasil pode entrar nisso? Olha, Petri, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, para o mundo da energia, ela vai mexer, sem sombra de dúvida, com toda a geopolítica da energia global. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa guerra, mas o resultado disso eu já tenho certeza que vai mexer no arranjo entre os países, né, na oferta de energia, não só de petróleo, mas de energia entre as nações. Então o que a gente está vendo hoje é que essa oferta de petróleo russa, que antes enxurrava o mercado global, hoje ela está sendo direcionada principalmente para a Ásia, né, para a Índia, para a China e para outros países. Então a Rússia está tentando, de qualquer forma, colocar esse petróleo, né, de alguma forma, em países que não tenham essas sanções. Até porque a economia russa está muito dilacerada. Né? Você viu que desde 1918 a Rússia não deixava de pagar a sua dívida internacional. E esse ano e agora está deixando de pagar. Então a economia está dilacerada, ela precisa, em torno de 40% do PIB russo vem da indústria do petróleo. Então ela precisa achar mercado para esse petróleo, então ela dá desconto para quem quiser comprar, para poder botar dinheiro para dentro do caixa do país e o país continuar, inclusive, financiando a guerra, que é a intenção. E o Brasil teria alguma vantagem nisso, já que o governo brasileiro, de alguma forma, se mostrou até, não amigável, mas meio que neutro nessa guerra, até por conta dos fertilizantes? Olha, eu acho que não. Eu acho que o governo brasileiro vai acompanhar as sanções que estão acontecendo no limite do possível, né? As sanções que estão acontecendo em outros países, até porque nós temos negócios com os Estados Unidos, temos negócios com a Europa. Então, comprar petróleo, comprar gasolina, comprar diesel da Rússia hoje pode causar problemas com nossos outros parceiros comerciais. Agora, é engraçado porque o Brasil, o petróleo alto, ele favorece o Brasil, né? Porque o Brasil é um exportador de óleo. Então a gente talvez fique num dilema, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para nós, petróleo alto é boa coisa. Porém, como a gente tem essa questão da gasolina, do diesel e esses preços, né, que são de certa forma
talvez não tão bem compreendidos pela nossa sociedade, petróleo alto significa crise política. Mas para o país, né, o Brasil se beneficiaria onde? Quando você tem menos petróleo russo, você tem déficit de oferta, petróleo mais alto e o Brasil com certeza se beneficia por isso. Ok, e você aí de casa deve ter percebido que a gente não tocou no assunto da Petrobras, e isso foi intencional, porque a gente vai dedicar o segundo bloco do programa exatamente para esse tema tão importante. Eu estou conversando aqui com o Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que sabe tudo sobre esse assunto. A gente volta já já. Canal Rural Entrevista está de volta. Hoje o entrevistado é o Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Sabe tudo sobre regulação, assuntos estratégicos para o setor de energia. E o tema agora é Petrobras. Pedro, está na boca do consumidor de uma forma muito intensa nos últimos dias, porque se discute muito essa questão da paridade de preços, né? Que desde 2017 ou 2016, né, a Petrobras passou a fazer essa paridade de preços internacionais. Primeiro eu queria saber o que você acha dessa lei que foi criada lá atrás. Pepe, na verdade a paridade ela não é a criação de uma lei, né? Ela é a construção de todo um processo, né? O Brasil ele é importador de derivados de petróleo, né? Apesar da gente ser autossuficiente em barris de petróleo produzidos e consumidos, né? A gente não abastece o caminhão, o nosso carro com óleo cru. A gente precisa refinar esse petróleo. Nesse refino, nós chamamos déficit, nós importamos produtos. Quer dizer, nós temos petróleo suficiente, mas não temos condições de refinar esse petróleo. Exatamente. Então, nós precisamos importar derivados de petróleo. Então, quando a gente precisa importar, a Petrobras, como grande refinadora aqui no Brasil, quando ela vende esse combustível, se ela não pratica a paridade de importação, o que acontece? Você não tem agentes importadores privados dispostos a importar esse produto. Porque você não pode ter no mercado uma empresa que tem 90%, 98% do mercado vender mais barato do que o produto que você importa. Se nós quiséssemos abrir uma importadora, como que nós íamos comprar um produto por 10 e vender por 8? Isso não é possível. Ok, mas até eu entendi. Mas por que chegamos a esse ponto? Não é um contrassenso a gente produzir petróleo suficiente para o autoabastecimento, mas não ter refinarias? Durante muitos anos, a Petrobras ela não conseguiu sozinha, e não se consegue, em razão do volume de recursos que é necessário, aumentar a capacidade de refino brasileira. A gente tentou e deu no que deu. Operação Lava Jato, por exemplo, a refinaria de Abreu e Lima até hoje não está pronta, e gastou-se milhares de reais, de dólares ali. Então, a Petrobras sozinha não consegue, até porque a Petrobras ela tem outros lugares na indústria para colocar o seu capital que tem muito mais retorno, como o pré-sal. O pré-sal brasileiro, as pessoas podem não saber, é a maior fronteira de produção de óleo mundial. Não existe no mundo nenhum campo, nenhuma área de exploração de petróleo igual ao pré-sal, do ponto de vista de volume, de qualidade de óleo. Então a Petrobras ela bota dinheiro lá e deixa de botar no refino. Perfeito, mas só deixa eu te interromper, porque esse é um ponto importante. Estamos falando de uma empresa que mistura, ser uma empresa estatal com uma de economia mista, Você falando assim, ok, a empresa está visando mais o lucro, é melhor economicamente explorar o petróleo do que refiná-lo aqui para revender. Agora, em termos de obrigação social, se é que existe essa expressão, isso não é também uma situação que deve ser contestada? Isso, essa sua pergunta é muito boa, porque a gente vai chegar lá na PPI que você colocou. A Petrobras, como você falou, é uma sociedade de economia mista. O governo é o controlador, mas ela tem acionistas privados. Logo, a empresa precisa respeitar regras de mercado. Ela não pode, o administrador da empresa, o CEO, ele não pode simplesmente fazer a empresa dar prejuízo em nome do Brasil, em nome da função social. A função social está lá no artigo 173 da Constituição, mas o inciso 2 diz lá que o administrador também não pode dar prejuízo àquela companhia. E a lei das estatais veio exatamente para fortalecer isso. Então, a lei das estatais, junto com o Estatuto da Petrobras, junto com a lei das SA, obrigam seus administradores, CEO, diretores e conselheiros a não darem prejuízo à empresa, ou seja, não vender gasolina mais barata ou importar mais caro e vender mais barato aqui. É muito importante a participação de um especialista como você, até para esclarecer dúvidas em relação ao nosso consumidor, porque quando você fala, é importante não dar prejuízo. Na cabeça do consumidor, a Petrobras está dando muito lucro, que são coisas diferentes. Pode-se encontrar o meio termo?
a empresa não ter prejuízo, mas não ter os lucros exorbitantes que muitas vezes são colocados aí? Petri, com as regras que a gente tem hoje na empresa, isso não é possível. O acionista e a empresa ela vai visar sempre mais lucro. Seja qual ele for. Seja qual ele for, principalmente com as regras que a gente tem hoje. Volto a falar. Se a gente quiser abrasileirar o preço, como o presidente Lula quer, se a gente quiser que a Petrobras controle o preço, como o candidato Ciro Gomes quer, a gente deve primeiro reestatizar a empresa. A empresa com as regras que tem hoje, isso não é possível. O que é possível é o governo pegar a sua parte do lucro, né? Então a Petrobras dá um lucro fabuloso, lucro segundo o presidente estupendo, um estupro de lucro. O governo pega essa parte desse lucro, que é grande também, e usa o dinheiro do Tesouro, né? Vai para o Tesouro e usa esse dinheiro para subsidiar, para financiar o caminhoneiro, para financiar o botijão de gás e por aí vai. A diferença é que ele não pode usar hoje, né, pelas regras que eu coloquei, lei das estatais, estatuto da empresa e lei das SA, ele não pode usar o balanço da empresa para fazer esse tipo de política pública. O governo tem hoje qual percentual? O governo tem 50,3% das ações totais da empresa. Você é a favor da privatização e como esse processo se daria, né, em tempo, porque não é uma coisa a curto prazo. Você precisaria conseguir uma competição, né, no mercado, né, para garantir bons preços ao consumidor. Como é que se daria esse processo de estatização da Petrobras? Petri, no longo prazo, né, desestatização, privatização. Isso. No longo prazo, existem 2 pontos que o Brasil precisa melhorar muito para a gente ter redução de preço para o consumidor. O primeiro deles é a infraestrutura logística. O Brasil hoje, praticamente toda a nossa logística de combustíveis é feita através de caminhão, o que é ineficiente e caro. Então a gente precisaria de mais dutos no Brasil, levando combustível para lugares. O Brasil é um país de dimensões continentais. E a segunda é investimento na capacidade de refino nacional, ou seja, você ter mais agentes concorrentes, mais agentes brigando por preço no refino, para a gente conseguir ser exportador de produtos de derivados e aí sim a gente praticar a paridade exportação e não a paridade importação nos combustíveis. Mas hoje no Brasil não é muito difícil uma empresa investir em refino, né? Até por conta dessa segurança jurídica. Eu invisto milhões, aí mais tarde muda-se a regra e fica mais fácil você importar, né, do que você produzir aqui, né? Isso acontece, por exemplo, na questão dos fertilizantes. Esse é um risco que o empresário às vezes tem na mente? Sem sombra de dúvida. Esse é o risco que o empresário sempre teve desde a Lei 9478 de 1997, quando abriu o mercado de petróleo nacional e qualquer agente poderia investir em refino. E aí eu vou responder a sua outra pergunta. A Petrobras privatizada, eu sou sim a favor da privatização, a Petrobras privatizada permitiria e daria essa segurança jurídica para o empresário e para outros agentes investirem no setor de petróleo no Brasil, principalmente no refino, que a gente não vê, por exemplo, na exploração. Na exploração de petróleo, o Brasil fez o dever de casa. Então, hoje nós somos grandes produtores, né? O Brasil recebe milhares e milhões de dólares e reais por ano em participações especiais, em tributos, porque essas empresas internacionais vieram aqui explorar petróleo, né, e produzir petróleo brasileiro, não só a Petrobras. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da Venezuela, né, que é um produtor muito grande de petróleo, e a gasolina lá custa centavos, né? Isso pelo menos na teoria, porque na prática tem um câmbio negro que é difícil você ter acesso. E na Argentina, o preço também é bem mais barato do que aqui no Brasil. Por que essa diferença? Vamos lá. A Venezuela ela tem uma situação muito peculiar, né? A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? A Venezuela chegou a produzir o que o Brasil produz hoje, 3 milhões de barris por dia. E hoje produz 500 mil. Por quê? A Venezuela sofreu enormes sanções econômicas, né, em razão do governo político, lá desde a época do presidente Hugo Chávez, né, e o petróleo venezuelano é muito pesado, então precisa de muito diluente, produtos importados para extrair, e ela deixou de ter essa capacidade de investimento. Agora, a política pública que faz a Venezuela é uma política pública igual a Arábia Saudita, né? São países com realidades sociais muito diferentes do Brasil, né, do mundo, aliás. E em Caracas é uma situação peculiar, como você colocou. 1 litro de gasolina é mais barato que 1 litro de água, né? Então você tem um subsídio excessivo ao combustível. Mas você não consegue, na prática, abastecer o carro com isso. Exatamente. Na prática você não consegue, porque a população lá, quer dizer, é uma população que vem sofrendo há muitos anos, né, em razão desses problemas políticos que tem o país. E na Argentina a situação é quase que parecida, porque na Argentina a gente vem há muitos anos, né, o governo argentino sempre tem um problema, faz aquela medida, intervém nos preços, né, controla os preços, tabela os preços
Isso é um resultado. Qual é o resultado disso no final? A Argentina, ela chegou a ser exportadora de gás natural, chegou a ter uma produção enorme de gás natural e deixou de ser porque o governo começou a controlar preços. E quem vai lembrar aqui, né, os fiscais do Sarney na época, faltava produto na prateleira, porque os preços não eram livres. Então, quando você tem um mercado global de petróleo, de commodities, como a gente tem no mundo, né, os preços são livres. Quando você tem uma iniciativa de controle de preço, o que acontece? As pessoas, os agentes deixam de investir e o país deixa de produzir aquela riqueza. Pedro, a gente ficaria aqui horas falando sobre esse tema, mas no finalzinho, a gente tem mais um minutinho ainda para terminar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tendência do futuro, né? Principalmente para o nosso produtor que está nos acompanhando, que depende tanto dessa matriz energética, né? Do petróleo. E você falou sobre essa questão da tendência de se encontrar novas matrizes, né? Esse cenário só nos estimula a continuar nesse caminho para diminuir essa dependência do petróleo? Como é que você define o futuro para o nosso produtor agrícola aí? Olha, Petro, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais, e o mundo vai fazer isso, é achar novas fronteiras, né? E novos substitutos ao petróleo. E o Brasil, nesse ponto, principalmente o produtor rural, sai muito na frente do resto do mundo. A gente tem aqui uma riqueza, uma multiplicidade de fontes enorme. Nós temos energia solar, nós temos insolação, a gente tem vento, e a gente tem um recurso que hoje no mundo está crescendo cada vez mais e que o produtor rural deve olhar para isso. Temos etanol. Temos o etanol, mas o produtor rural deve olhar que é o biogás e o biometano. A gente hoje já tem no mundo caminhões movidos a biometano, né? Tratores movidos a biometano, se gera energia com biometano. Né? E biometano é uma coisa que o produtor rural tem lá no seu pasto. Né? São as fezes do boi, do porco, da galinha, resíduos orgânicos de plantação. Então é uma tecnologia que existe desde 1912, né, e que é muito pouco explorada no Brasil e que eu acho que a gente tem que olhar e está ali, é fácil acesso e muito fácil produzir. Então, eu acredito que no Brasil, no futuro, a gente vai cada vez mais ter uma participação importante do biogás, do biometano, além do que a gente já tem do etanol, do sol e do vento. Pedro, muito obrigado pela sua participação, você deu aula aqui, valeu. Obrigado a vocês, é um prazer sempre. Pois é, a gente conversou então com o Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, bacharel em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e cofundador da CBIE Advisory, consultoria especializada em inteligência, regulação e assuntos estratégicos para o setor de energia. Essa é a missão do canal Rural Entrevista, explicar, analisar e oferecer informações a você, produtor de todo o país. Muito obrigado, até uma próxima, tchau.